Você está agora no Submundo. Olá, Submunders! Estamos aqui de volta, novamente estamos aqui, né, para mais um episódio maroto, sensacional, né? E aqui a gente está na presença, né, dos nossos queridíssimos, digníssima, né? Pri, eu acho que tá eu não sei de que lado Oi. está, não sei se está para cima, se está para baixo. Acho Pri. que tô do seu lado. Oi, Tudo Pri, bem, pode gente? falar. Tudo bem? Submunders, a gente de volta aqui, ó. Piscou, apareceu a notificaçãozinha, ó. Mais um episódio do Submundo e a gente tá aqui pra te acompanhar aí nesse seu momento de trabalho, ou de trânsito, ou lavando a louça, limpando a casa, estudando, por que não? Porque aqui, ó, aqui tem muita ciência, aqui tem muito conteúdo muito embasado nas nossas experiências. Aqui é empirismo puro, aqui é Submundo. E para você que está aí cansado, você que está aí naquele momento de lavar a louça enquanto escuta o nosso episódio, para você que está aí voltando do trabalho, dando aquela malhada na esteira, ou fazendo qualquer outra coisa maravilhosa enquanto nos escutas, né? Agora fica aí nosso queridão mestre. Fale, mestre Leão. Salve, salve. Boa atividade para você. Bom programa para nós. Vai se entreter. Não se preocupe que aqui o que não falta é entretenimento, informação e conhecimento. Como o mestre falou, busquem o conhecimento, parafraseando um grande alienígena, né? Do interior Grande do filósofo. Goiás. Pensador, né? Um grande pensador Grande brasileiro. pensador brasileiro. ET Estava lá Bilu. balançando suas pequenas árvores, seus pequenos arbustos e assustando, inclusive, repórteres bem, né, qualificados. Ei, você já viu? Extremamente qualificada. Você já viu o ET Bilu? A pessoa que fez o ET Bilu, você já viu? Ele nunca vai dizer que foi ele. Mas a gente sabe que foi ele. Eu prefiro ficar com o mítico, com a imagem mítica de quem era ele. Eu vi no Galãs Feios, velho. Eles botaram lá e tal. Eu não sabia, velho. Aí ele assim, ET Bilu. Ele nunca vai dizer que foi ele que fez o ET Bilu. Mas a gente sabe, pô. A gente sabe. Ele sabe também a verdade. A gente sabe que esse programa foi nada mais, nada menos do que uma convergência do Notícias Populares, o jornal antigo lá que tinha muito caos interessante. Tudo acontecia. Tudo acontece. Eu tenho pra mim, eu vou falar a verdade, gente. Os jornalistas, eles não acreditaram que era um ET, mas certamente. eu acho que eles ficaram com medo. Com medo de que diabo dessa pessoa, desse ser que sairia desse arbusto. Vai que ele sai, me dá uma facada, Gente, vai que ele sai. Pra mim tava tudo armado ali, não é possível. Até parece que eu ia fazer uma reportagem dessa, gente, eu ia sair correndo. O que não falta é filme de terror com equipe de reportagem que vai fazer uma reportagem no meio da mata com algum ser que ninguém conhece. E dá. Um pé grande, por exemplo. São mortos, são os primeiros a morrer. morrer. Os trolls da montanha, né? Os trolls. Vale referência aí aos trolls, né? Você que procura os seres, as visagens da mata, você vai encontrar, tá certo? Farei aqui que nem o mestre. Que nem o Zé do Caixão. Você que está aí à meia-noite, né? Você vai encontrar o terror. Você, todos vocês. Acha, né? Gente, a gente está seguindo uma temática bem interessante esses meses, né? Essas semanas. E a gente vai continuar falando um pouco sobre o terror, mas dessa vez um horror diferente, né? Um subgênero. Eu acho que não é bem um subgênero, mas ele acaba impactando a cultura pop e a gente nem sabe de onde veio, que é o cyberpunk de horror ou o horror cyberpunk. Né? Você sabe, o cyberpunk ele já é um gênero que ele é literário, ele foi um movimento musical, poético e estético lá dos anos 80, dos anos 70 para os anos 80, né? Onde ele criticava a sociedade tecnológica. Né? E o Japão ele acaba produzindo um tipo de horror, né? Essa interpretação tecnológica a partir do horror. Mas isso aqui não é um horror sobrenatural, como a gente falou no episódio anterior, não é um horror, né, de perseguição, mas é um horror corporal, né? Desde as suas primeiras, né, os primeiros filmes ali, eu queria falar essa noite aqui com vocês sobre
o cyberpunk, sobre esse horror cyberpunk japonês. É uma coisa bem específica, né? Bem Nicho. particular, um nicho. Mas vem com a Mas gente que vai ser interessante. Mas ele é importante porque vocês já devem ter visto, por exemplo, Resident Evil. Resident Evil, você tem o jogo e o filme, você tem um ser que persegue, ele é feito a partir de uma tecnologia, né? Mas ele já não é mais humano. Ele chega uma hora que ele deixa de ter essa aparência humana. E essa experiência, essa estética, ela vem da construção desse horror do cyberpunk aí, né? E antes de citar um famoso anime que todo mundo vai conhecer, eu queria citar uns 2 filmes que influenciaram esse anime, né? O primeiro é o Crazy Thunderbolt, né, do diretor Shogo Ishii. Eu anotei porque eu não queria errar o nome, porque eu acho que é importante fazer essa referência. A história desse filme, ele se passa, né, no Japão do final dos anos 70, princípio dos anos 80. Ele é um filme experimental, porque ele era um universitário quando ele gravou esse filme. Só que ele acabou sendo pilar da cultura cult punk japonesa, inclusive. Ele tinha grande influência, né, do movimento punk, e ele quis passar para o cinema essa estética. E a história do filme é a história de motoqueiros, que vem o líder deles abandonando, e eles têm que enfrentar outras gangues de motoqueiros, né, para poder, né, se estabilizar. Então, Crazy Thunderbolt, ele é um filme que ele pega aquele movimento inicial ali do Mad Max, sabe? Aquela questão dos carros de movimento, das motos de movimento. É massa. Né? Traz também uma adaptação corporal, porque em determinado momento o nosso protagonista do filme, ele troca a mão dele por uma arma, né? De uma maneira bem... absurdo. Absurda, ele perde o braço. Identifico isso em alguns animes, luta. Exatamente. Inclusive no anime, né, que já a gente vai citar ele. Então, o Crazy Thunderbolt, ele não é considerado um filme de cyberpunk, todavia, né, os elementos que iriam inspirar, né, esse subgênero já estavam ali presentes. Tá? Então, assim, é interessante. Eu não sei se a gente não consegue ele de maneira, né, plataformística. Você precisa vasculhar aí os meios expropriados na internet, exatamente, para poder você achar. E o outro também, que é um filme anterior ao grande sucesso, é o filme do Shinya Tsukamoto, que é o Phantom of Regular Size, né? Que ele conta a história de um garoto que nasce com um poste na sua costa. Um semáforo na sua costa. E o bichinho tem que viver, tem que crescer, se tornar um homem com esse poste na sua costa. O homem semáforo, velho. E, inclusive, o pessoal fala que esse filme inspira um outro filme que é O Homem de Ferro, né? Que é o filme do diretor, que é o Tetsui, que esse já é um filme considerado cyberpunk, né? Aonde o Tetsui, ele é um trabalhador que tá ali no metrô. Eu tô citando esses filmes, tá, gente? Mas depois procurem, que são filmes legais, tá? São curtos, não são longos, não. Ele tá no metrô indo trabalhar e de repente ele pega uma gripe, Pri. Ele tá ali, ele pega uma gripe, aí vai para casa, aí de repente ele tá com um vírus cibernético, que o corpo dele tá começando a se transformar em máquina, né? Então, assim, é um filme revolucionário para a época, porque tem cenas de stop motion, né, aceleradas, né? E tem uma cena em que ele sai pela cidade assim, perdido e alucinado, porque ele não sabe o que está acontecendo com o corpo dele. O corpo dele está se transformando e ele já não sabe mais se ele é biológico ou se ele é uma máquina, entendeu? Então, esses 3 filmes aí que eu estava citando, eles acabam sendo influência para um anime sensacional. E é esse daí todo mundo conhece, que é o Akira, né? É o Akira que tem moto. Conheço, mas não assisti. Que tem moto, tem punk, tem marginalidade, tem marginalidade e pessoas tem como mercadoria, tem pirataria, tem pirataria, tem pirataria, governo autoritário. Então, assim, esse subgênero ele nasce também no descontentamento do período, né? É o descontentamento de você estar ali
né? Esses jovens, quem eram esses jovens? Era a galera que eram a galera ali que acompanhou os horrores da bomba nuclear. Eu acho importante citar esses horrores de uma guerra, né? E que sai de uma sociedade que era majoritariamente uma sociedade, né, tradicional e de cunho, né, rural, para uma sociedade altamente industrializada. Então, assim, o impacto disso, né, para a gente hoje pode parecer uma besteira, mas para esses diretores aí que estavam filmando na época, isso daí, né, era o leitmotiv, né, era a coisa que fazia eles pensarem, né, sobre a sociedade. Então, assim, esses filmes eles acabam inspirando, né, aquilo que mais tarde vai ser o cyberpunk, essa noção de qual é o limite do corpo, né, aonde o corpo começa, aonde o outro corpo, né, aonde começa a máquina. A gente aqui, por exemplo, a gente tá aqui, né? Eu tô com fone aqui. Até que ponto esse fone ele não é uma extensão, né, daquilo que eu escuto mesmo, dos meus próprios ouvidos, ou óculos, ou o próprio celular, né? Então, assim, essa nossa com tecnologia aí é muito intensa, tá? Então, assim, é interessante, ainda mais quando você bota uma noção de tecnologia que ela... Aí começa a vir umas partes mais grotescas, assim, né? Que é ligada à biologia, né? Aí vem as biotecnologias, né? Implementadas dentro do... Aí começa a ficar invasivo, né? Aí bota no corpo, né? Ou então você constrói máquinas com peças biológicas ou com aparências biológicas, assim, aí começa a ficar um negócio estranho, assim. Porque não é só você construir uma máquina que ela pareça um humano. É você construir uma máquina com partes integradas biológicas, assim, ela orgânica no caso, né, assim, é uma outra pegada, assim. Aí eu lembrei de um filme que eu assisti, mas é filme recente ele, que é Crimes do Amanhã. Não sei se vocês já viram esse filme, assim, que ele vem nessa pegada, que é esquisita, é uma tecnologia esquisita. Você não... Cronenberg, né, velho? Ele não vai explicar muita coisa ali no rolê dele. Você vai captando. Crimes do futuro. Muito obrigado. E aí o bicho vai enfiando uns fios assim. O cara, ele não tem capacidade de comer, velho. E você vê ele comendo assim através de máquina, assim, a máquina que ajuda ele a engolir. Tá ligado? Gente, assim, que bizarro. Nossa, velho. O cara tem orelhas dói, na pô. cabeça. Tem no corpo todo, orelhas em todo canto, velho. Muito doido isso aí. Essa cena é irada. Enfim, velho, é um filme assim que você que puxa essa ideia do biológico com máquina e ao mesmo tempo engenharia biológica, engenharia genética. Aí vai uma parada assim meio estranha, assim, que não chega a ser um terror, mas eu acho que beira o horror, assim, tá ligado? Que mexe com essa pegada, assim, essa atmosfera, tá ligado? Eu acho que essa sensação de estranhamento, eu acho que ela é fundamental para esses tipos de filme, né? Essa sensação do corpo mesmo estranhado, né? Você tava falando assim, por exemplo, a gente assistiu O Homem Bicentenário, né? Com Robin Williams, coisa mais bonitinha do mundo. Entendeu? E tem uma cena assim, ele é um filme hollywoodiano, né? Mas ele tem uma cena assim que ele abre e mostra os órgãos funcionando, né? Como máquinas dentro do corpo, né? Aquilo ele já causa um estranhamento, mas a gente tá falando mesmo desses filmes assim, em que eles levam ao extremo essa mudança corporal. Como o Akira. Akira, o nosso antagonista, isso daí não é um spoiler, tá, gente? E a gente já falou, nós trabalhamos com spoiler aqui. É o antagonista que é membro da gangue lá, ele perde o controle do corpo dele, né? E vai se tornando um ser grotesco. Você já não sabe mais o que é o corpo, o que é pessoa, o que não é pessoa, sabe? É aquela coisa do não reconhecimento de si mesmo dentro da sociedade tecnológica. A tecnologia ela fica tão invasiva no seu ser, no seu indivíduo, que você não consegue mais dissociar o que é tecnologia, o que é você, enfim, ser biológico, né? Ou se você é capaz de ser você sem ser uma máquina, né? Tipo, eu lembro de uma cena que eu li no mangá de uma... não é horror, tá? Mas é cyberpunk também, assim.
que é aquele Alita, né? Acho que é Gun o nome do mangá, uma coisa assim, né? Que é você... isso mesmo. Que tem uma cena que ela tá participando de umas lutas, assim, clandestinas ali no... É um esporte clandestino meio que luta, assim, né? Que é lá onde ela cresce, onde ela aparece, que é no lixão lá e tal. E tem umas cenas, assim, que a galera vai tá vibrando, assim, com a luta e tal, a galera tá se apresentando lá, e os malucos botam o braço, assim, pra o atleta, né, que tá ali lutando, vai lá e ele sai cortando, assim, os braços da galera, porque fica tão banal que eles conseguem construir partes do corpo ali com sucata, tá ligado? Aí implementa no seu corpo. E é até uma coisa boa, assim, eles começam a tirar parte do corpo pra substituir por sucata, por máquina, porque o funcionamento é melhor, né? Eles gastam menos dinheiro com tratamento, porque eles sabem mexer em máquina, mas não sabem mexer em corpo biológico, né? Então, aí começa... Aí ele bota o braço assim, ele diz, isso aí, corta meu braço aqui. Os caras, pá, corta, porque amanhã a gente já vai estar com o braço mecânico no lugar e foda-se, tá ligado? Aí fica uns bizarrices, assim. Tem uma pegada meio atual isso, né? Eu acho que a gente tá vivendo um lance, não necessariamente ao pé da letra, né? Assim, mas a gente tá vivendo um lance muito confuso com a chegada de novas tecnologias, né? A chegada da IA e todo mundo fica meio confuso, todo mundo fica numa situação muito ambígua de que será que isso é realmente bom? Será que isso veio para realmente ser muito bom? Ou será que isso daí pode ser aí um início de um colapso de alguma coisa que a gente ainda não sabe bem o que é? Sabe, eu acho que dessa discussão é uma discussão que é sempre atual, né? A chegada de novas tecnologias e até onde o ser humano vai para, sei lá, colocar isso no cotidiano, enfim. É muito louco o celular, isso. né? Como é que o celular não é uma extensão do nosso Pô, a gente tá com o celular nossa na mão rotina, o tempo né? Assim, todo. né? Você sem o celular, quem é você? Assim, você ainda consegue fazer as coisas que você faz sem o seu celular? Você consegue procurar o endereço do médico sem o celular, por É uma exemplo? doideira. Eu confesso pra vocês, eu tive uma transição muito difícil com o celular, gente. Porque eu sou de outra geração, né? Eu sou da geração dos anos 80, então eu vi a transição do celular analógico, do telefone analógico para o telefone digital, depois do telefone digital para o celular, né? E depois para o celular sem tecla, que é esse celular que eu confesso, a primeira vez que eu vi um celular sem tecla, eu não sabia o que fazer, cara. Eu pedi para uma colega o telefone para ligar para casa, ela me dá assim, ela dá isso, tá fechando, tá a coisa agora, ela me dá isso. Aí, o que eu vou fazer com isso? Eu fiquei um tempo olhando assim, porque tinha vergonha de virar para ela e falar como é que eu uso isso, né, de um lado, né? Você tem essa vergonha. E depois, de fato, assim, vai funcionar isso daqui se eu utilizar. Então, para mim, foi meio impactante ver essa transição, que hoje é natural, né? Muita gente já acha normal o celular, pessoas que estão com problemas de celular, né, de receber, inclusive, o celular, né? Deve saber o que eu tô falando. E tem gente com problema, tem jovens com problema de utilizar computador. Tá chegando num nível que a galera não tá sabendo usar computador, pô. As crianças têm uma relação diferente com a tecnologia, sabe? As Sim. crianças, elas têm uma relação muito diferente com a tecnologia. Elas têm uma... parece que, mano, se você entregar um celular na mão de uma criança de 2 anos, ela vai mexer nessa porra, entendeu? Agora não sabe mexer no computador. Eu fiquei de cara com isso, velho. Não sabe usar um navegador. Não sabe ligar meu notebook. Doideira, pô. A galera sabe, porque já cresceu mexendo no celular e tudo mais, assim, tem acesso e tal. Mas chegar no computador é uma coisa que a gente, pelo menos eu, tive muita dificuldade em entender o computador no começo, assim, quando comecei a ter acesso a um computador. Foi na escola, assim, pô. O governo começou a implementar introdução cibernética, um negócio assim, para lá aprender. Aí montaram um laboratório, né, assim, um laboratório, assim, era um computador, o professor botava lá, a gente ligava o PC, aprendia a ligar PC, aprendia a desligar, abrir um navegador, a botar palavra-chave. Era uma grande aventura ficar jogando baralho no computador. Era, pô, e a gente sempre abria, ficava só aqui olhando o professor e jogando paciência. Um campo minado. Tá ligado? Nossa, paciência, é muito bom.
Aí eu só fui ter acesso a PC mesmo assim, depois, né? Assim. Então eu tenho essa relação com o PC. No começo foi ruim, mas depois foi natural, né? Agora, celular, como o Tequila falou, né? Você pega... Pra eu acostumar com a tecla, sem ser tecla, foi difícil, velho. Foi difícil entrar na minha cabeça. Mim, olha. Nossa, Eu não peguei... tem mais paciência no Windows? Eu Vou procurar peguei... aqui agora. Eu peguei Tem sim, o BCP. Não sei se você se lembra a primeira empresa privada de celular, eu acho que aqui no Brasil teve, foi a BCP. Não sei se vocês lembram dela. Meu pai tinha celular da BCP, tá ligado? Assim, era aquele celular que você tirava, a bateria carregava num bagulho assim, tijolão. Meu pai tinha da Telesp. Vocês lembram do comercial, o Baby da Telesp celular, que tinha o bebezinho? Não. Ah, porque também, né? Era o bebezinho fazendo o comercial do tijolão lá da Telesp. Acho no... Era um bagulho desse tamanho, assim. Acho que E abria Telesp... só um negocinho assim. Será que é uma coisa mais regional mesmo, assim, tipo, mais de São Paulo? Eu acho, Telesp? eu acho que antes era muito regional isso daí, porque pra mim, aqui era o Nokia, né? Aqui, o tinha Nokia. Uma fábrica do Nokia aqui. BCP, aqui que era a empresa que depois virou Claro, eu acho, salvo engano, tá ligado? Mas era a BCP. Aqui era Amazônia Celular. Bota fé. E virou a Oi. Bota fé. Virou a Oi. Eu lembro quando abriu concessão e tudo mais, e aí começou a rolar essas empresas. Aí eu achava que era uma coisa nacional, a BCP, porque já via propaganda, né, na televisão da Globo, então não, aqui não tinha é uma BCP, coisa nacional. Bota fé. Aí depois virou Claro. Para os jovens submunders que estão vendo aí, gente, antes, né, boa parte da telefonia eram de empresas estatais, gente. Empresas estatais que eram responsáveis por conectar as pessoas à internet. Caso vocês não saibam, eram discadas, não tinha Wi-Fi. Você enfiava isso no mesmo plug do telefone para você poder entrar no Discadas, telefone, gente. Quando ia mexer na internet, o telefone ficava ocupado, tá? E não madrugadão. É de escadas, porque hoje eu tava ouvindo o Mundo Freak que o Andrei até comentou que tinha uns jovens na internet achando que internet de escada era de escada. Não é escada, não, tá bom? Discada, porque era conectada ao telefone, o telefone ficava ocupado. Se o seu celular fosse tocar, fazia um barulhão imenso na sua caixinha de som, porque antes a caixinha de som ela não era embutida no computador, eram duas caixinhas que eram conectadas no computador. E de ótima qualidade. E aí para você ouvir no fone, você tinha que conectar o fone na caixinha e não no computador. Eu baixei o Doom no computador de escada, pô. Então, assim, era um disquete, eram 3 ou 4 disquetes. Isso quer dizer, um disquete não, era mais, né? Entendeu? 355 disquetes pra você jogar o jogo. Que hoje em dia roda em bactéria, né? Doom. Essa é uma discussão que quando o Cyberpunk é de que época mesmo? Anos 70? 60? 70 a 80, né? Você vê que é uma discussão que ela tá sempre em pauta, né? Porque a tecnologia ela não vai parar de se renovar, de se inovar. Vai ser muito difícil a gente imaginar hoje um mundo em que a tecnologia pare de avançar, né? Então, toda vez vem os estranhamentos e longe de ser a pessoa que demoniza tecnologias, mas ao mesmo tempo penso que muita coisa ainda tem muito caminho para ser percorrido, porque eu vejo, por exemplo, o lance das inteligências artificiais aí, que é uma questão que me deixa muito, sabe, me deixa pensativa. Sabe o que eu vi hoje? O Sakane, né, tava vendo o vídeo do Sakane falando com o Pirula e o outro maluco lá, que eu esqueci o nome dele agora, que eu também acompanho o canal dele. Aí, enfim, ele tava falando que existe 2 IAs, especificamente, que você usa para ler artigos científicos. Aí ele falou lá o nome, eu lembro de uma que é Chat PDF. Você pega o artigo, joga lá, ele vai ler, aí você vai dizer, me diga aí qual que são os pontos desse artigo. Ele vai lá pontuar os artigos. O artigo, né, o que é que tem, o que é que trata e tal. Me diga aí, que seria a introdução. Me diga aí qual é a metodologia que ele usa. Aí ele vai trazendo linguagem mais resumida, mais acessível para esse artigo. Me diga aí quais são as discussões principais que esse artigo levanta, qual é a conclusão que ele chega. Agora faça um resumo desse artigo. Ele vai fazendo ali as coisas que você para você e você vai pegando só a coisa mais mastigada, assim, né? Ele diz assim, uma coisa, e eu testei
ele falando, eu testei em vários artigos e ele faz um excelente trabalho mesmo, assim, verdade. Tanto é que eu estou recomendando para alunos que são do doutorado, que tem que ler, sei lá, 25 artigos. Aí eles jogam lá, né? E pesquisam esses artigos, vê o que interessa mais e vai aprofundando depois a leitura. Ou seja, usa a IA como uma ferramenta de decupagem para poder ir destrinchando ali e encurtar o seu tempo, né? Tudo mais, enfim, pesquisa sua. E essa que é a função dessas inteligências artificiais de assistências, como Gemini, como ChatGPT. Eles são essas inteligências artificiais de assistência. Eles servem para te ajudar a organizar uma ideia, organizar uma determinada função ou ação que você queira fazer, né? Então, de fato, essas assistências elas sempre estiveram aí, né? Por exemplo, o clipe que aparecia no Word, né? Ele é um tipo de assistência que não chega a ser inteligência artificial, mas é um tipo de assistência que você pede uma ajuda. Assim, você pode pontuar a palavra desse jeito, que virou depois o corretor. Então, Sim, assim, sim. essas inteligências artificiais, elas são chamadas de inteligências artificiais limitadas. Elas são o primeiro tipo. A gente já tem algumas inteligências artificiais gerais, que são aquelas em que elas conseguem fazer um cruzamento dos dados. Né? Por exemplo, o chat PDF aí, acho que esse é o nome, né? Não lembro qual é o nome. O chat PDF aí, ele te apresenta, né, esses pontos, você pergunta, mas ele não pode apresentar uma alta complexidade de uma resposta criativa. Ah, não. Eu já fiz alguns testes em inteligência artificial com respostas mais, assim, exigiam uma interpretação. Assim, é muito limitado. Então, essas inteligências artificiais mais gerais, elas já conseguem fazer uma interpretação limitada da realidade e pensar no prognóstico. Essa inteligência artificial da ficção, que nos dá medo, ela é chamada de superinteligência artificial, seria aquela que superaria, inclusive, essa interpretação que nós humanos ainda somos capazes de fazer, né? E ela inclusive, ela é citada como sendo uma singularidade teórica que pode ser alcançada ou não. Seria aquele momento em que a inteligência artificial questiona a gente enquanto humano. Sim, assim, sim. Então eu não penso, então eu existo ou não, ser humano? Diga aí. Tem uma IA que eu acho massa. Tem uma IA que eu acho massa, assim, do cenário. Não diria cyberpunk, mas é sci-fi, né? Que é do Alien, né? Lá do primeirão, né? O maluco, eu gosto daquele. O Android. Até o Prometheus também, aquele Android do Prometheus, eu gosto muito dele, assim, também, tá ligado? É uma inteligência artificial que eu acho interessante. Não, pra mim, seria estranho se existisse, na real, porque parece humano e tudo mais, mas que, ao mesmo tempo, ela não me causa pânico, assim, de que se existisse, tá ligado? Assim, é uma inteligência de assistência, né? Embora ali eles botam aquele que de horror que é fria, né? Ela é fria, então fica meio tenebroso, né? Como é que chama? É intelecto pelo intelecto, não tem sentimento, não tem nada, então fica meio frio, assim. Causa aquele medo, assim. Agora, sabe o que causa mais medo mesmo, assim, que a gente tá vivendo? A Amazon, ela tem a ideia do pegue e vá andando, né? Lá nos Estados Unidos tinha isso, né? Você ia no mercado, ou tem ainda, não sei. Vai no mercado, pega o produto e sai. E a IA, seria comandado por uma IA, o sistema deles, capta o produto, debita direto do seu cartão de crédito que está cadastrado no sistema deles. Vai direto. Pegou, sai, pá. Você não precisa passar por supermercado, por caixa e tudo mais. Cortou isso. Aí o que descobriram é que essa IA, na verdade, são vários indianos trabalhando lá na Índia. Nossa, gente, de forma altamente precarizada. Isso pra mim é um terror. Velho. Isso é um horror verdadeiro. Só o Jeff Bezos é capaz de fazer e quem tá vendo isso? É bizarro, pô. Isso é o verdadeiro cyberpunk de horror, de tecnologia invasiva no nosso cotidiano, velho. Isso é bizarro. É o capitalismo. Cara, e dentro da ideia do avanço tecnológico, eu vejo que assim, a tecnologia ela vai surgindo de necessidades. E hoje
nós estamos lidando com diversas informações, com informações massivas, e eu acho que em determinado ponto a gente realmente não vai dar conta de tanta coisa, né? E eu acho que a IA, ela tem essa ideia de organização, ela tem essa ideia de síntese, como essa questão do chat PDF aí que o Leão trouxe, que é uma inteligência artificial que vai ajudar você ali naquela quantidade massiva de leituras e tudo mais. Só que também tem os outros lados, acho que tudo tem um outro lado, né? Tudo tem os seus prós e contras, né? E conforme vai surgindo aí novas tecnologias, também vão surgindo novos meios de golpes, novos meios de fraudes, né? Novas formas de crime mesmo. E até que ponto que realmente isso tudo vai deixar de ser regulamentado, né? Porque eu sou muito do time que, mano, vamos regulamentar essa merda antes que dê muito mais merda, porque já tá rolando muita coisa aí, deepfake e afins, né? Mas, enfim, tecnologia, gente, é um bagulho muito bom, mas não. Aquelas, né? Mas é bom, mas não é. É bom, mas não é. É bom. Se é fosse... bom, é bom, mas eu acho que o uso que o ser humano faz muitas vezes não é bom, não. Se for um pós-capitalismo, um solar punk, assim, ainda tá interessante, né? A ideia da tecnologia se agregando à natureza e ajudando a gente a ter um melhor viver, assim, né? Um bem-estar social melhor. Tá Agora, aí. dentro dos modos... Você trouxe uma questão interessante. É que realmente a tecnologia no capitalismo é uma merda. É isso. Então o problema não é a tecnologia, né? A gente sabe qual é o problema. Não é. É o capitalismo. Exatamente. É a criação, Cara, o capitalismo criando tecnologia para continuar lucrando e não para realmente ajudar de fato a sociedade. No jogo Horizon Zero Dawn, né, tem essa ideia dessa tecnologia que seria uma tecnologia que é reconstruir o mundo, né? Quer dizer, o mundo ele continua aí, mas iria reconstruir o mundo com os humanos de volta, né? Sim. Só contando o plot, né, do jogo, né? Você joga com a Eloy, né? Que ela nasce em um mundo, né? Que a gente fica sem entender inicialmente, porque é um mundo onde tem máquinas que são parecidas com animais pré-históricos, parecida com animais ovinos, né? De vários tipos, né? E eles estão ali na natureza. E esses animais tem aqueles que são dóceis e tem aqueles que são agressivos com os humanos. A gente ela nasce nesse mundo estranhado. Mas a intenção, e aí vai o spoiler, a intenção é que essas máquinas inicialmente elas fossem, né, reconstruir o mundo, elas tinham esse potencial positivo de reconstrução, mas em determinado momento as inteligências artificiais que geriam essas máquinas meio que elas enlouquecem, é esse lance assim, né? Trojan entrou. Exatamente, que é aquela noção aquela coisa do Fausto, né? O conhecimento, né, liberta, mas até que ponto esse conhecimento liberta e te coloca em uma situação de desespero. Então ela remonta essa história da tecnologia, do gênio da lâmpada que se solta, né, e se torna onipresente. Então, assim, essa questão a ficção ela trabalha muito com essas duas moedas da tecnologia, nessa tecnologia que ela pode salvar, né, mas ao mesmo tempo ela é uma tecnologia horrenda pra gente, né? O problema dos três corpos, ela também trabalha com essa noção da tecnologia. Sim, a tecnologia que sensacional. De fato, coloca a gente num patamar de ciência, de conhecimento do mundo e do universo, mas também é uma tecnologia altamente horrenda que pode matar, destruir, né, os corpos das pessoas. Uma coisa que sobre o Cyberpunk que eu ouço sempre, assim, que eu acho pai, assim, né? Virou até um clichêzão, assim, bem pai, assim, da galera que é mais de esquerda e tal, assim, dizer assim, Cyberpunk eu não gosto, que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? Aí tem todo um rolezinho nesse sentido, assim, E eu adoro o Cyberpunk, assim, porque eu acho que não é uma validação do capitalismo avançando nas nossas vidas, né? É uma outra ideia, né? Pode ser que algum produto cultural aí da indústria cultural que se faz dentro do capitalismo, né, usa essa conotação, assim, né, de avanços e tudo mais, e que
o capitalismo não para e é isso mesmo, e aceite que dói menos e tudo mais, tá ligado? Só viva. Tem, tá ligado? Mas que, na real, assim, a estética cyberpunk, ela vai muito mais além, né, velho? Ela não fica limitada a só isso, né? Assim, né? Tem várias outras obras aí, tem diversas obras que trabalham muito essa crítica ao capitalismo mesmo, assim, imparável, né? O capitalismo desenfreado, o capitalismo cada vez mais se agudizando na sociedade, assim, né? Cara, as pessoas acumulando, outras já ficando... Aí você pode expandir isso para vários tipos, assim, que não necessariamente é cyberpunk focado, mas que tem elementos ali, né? Sei lá, Star Wars, por exemplo, né? Você pode ter elementos de cyberpunk ali, né? Uma galera que vive muito, muito bem, ó, e outra galera que vive muito, muito mal, assim. Uma tecnologia avançada, mas que você tem acesso através de cacos, de sucatas, tá ligado? Assim, o próprio Expanse, né? Não sei se vocês já assistiram, já consumiram The Expanse. Trabalha muito essa pegada também, assim, né? De você viver uma sociedade onde você consegue construir cidades no espaço, pessoas começam a nascer no espaço, começa até, de certa forma, a gerar modificação no corpo, no organismo das pessoas, ao mesmo tempo que você tem que estar comprando água, tem que estar comprando ar, tem que estar vivendo através de sucata, né? Você vai sobreviver sendo sucateiro no espaço, tá ligado? Assim, o Boy Bebop, né? Também tem um outro mangá que eu li, Planeta X, eu acho. Eu não lembro como é o nome do mangá. Mas é o Butri, o anime. Ah, não, esse tem. Esse é a animaçãozinha boa. Mas é um mangazinho, velho, que eu li. Não vou lembrar o nome, assim. É que o cara é sucateiro também do espaço, assim. Trampa com lixo. Ele pega o lixo... Ficou tanto lixo no espaço com a expansão da humanidade que as pessoas começam a fazer renda assim, né? Vai lá com uma navezinha e fica catando os lixos para poder, enfim, limpar o planeta ali, ao redor do planeta. Bem legal também, assim. Então tem várias formas de você trabalhar o tema sci-fi, o tema cyberpunk, especificamente, que não seja validando o capitalismo, assim, né? Então... Sim. Para você, meu amigo esquerdista que está nos vendo aí, né? Não fique encabulado. Comente o que você acha. Você acha que é uma validação? Você acha que não é? Eu concordo que não seja. Eu acho que é uma crítica válida, né? E a cultura pop ela acaba pegando elementos dessa crítica aí. Válida e vai transfigurando, transformando em outra coisa, mas é uma crítica válida. E você veja, é uma sociedade como a nossa, de alta tecnologia e de extrema miséria. Então, todas as histórias de cyberpunk, elas trabalham muito isso, assim, né? E as mais clássicas, como a do William Gibson, como Neuromancer, que inclusive vai ter série ou filme. Eu fiquei sabendo disso aí. Vai ter... Né? Ela é um personagem que ele não é o arco do herói, é ao contrário, é o arco do anti-herói. Uhum. Né? Aquele cara que tá pensando em si, né? E não vai ter final feliz. Já vou dando para vocês, né, o final da história, mas leiam ou vejam o filme quando sair, ou a série quando sair. Tem um podcast, Vice Tequila, sobre o Neuromancer, que são duas minas, e elas comentam capítulo a capítulo. O podcast é esse, cada episódio elas comentando um capítulo ou uma parte do capítulo, e elas estão lendo, enfim, vai, tipo, o livro todinho assim, elas comentam. Então se você não quer ler, mas quer conversar sobre, quer saber da história, vai lá no podcast também, Neuromancer, é bem legal. Vale a pena, qual é o nome? Coloca no link. Eu acho que é Neuromancer, mas eu boto. O nome do podcast, né, das companheiras aí. Eu acho que vale a pena, gente. Gente, eu tô com um gato encostado em mim aqui atrás. É bom demais ter gato, pô. É muito ótimo, nossa, eles vêm nas melhores horas, assim, você começa a gravar um podcast, eu quero um colinho agora, assim, do nada. Eu vou contar um caos só pra encerrar aqui, que eu sonhei essa noite que a minha gata crescia sem parar e ela ficava do tamanho de uma pantera, que ela é pretinha, ela ficava do tamanho da pantera, mas no mesmo temperamento que essa minha gata tem, assim, então tipo, eu tinha que comprar um terreno e ela criar ela no terreno, assim, era tipo uma caverna, uma parte aberta. Gente. Eu entrava lá, ela ficava pulando em mim, cara, e me arranhando como se fosse ela, assim. Não era tão legal, não. Mas ela é grande, né?
É isso. Eu acho lindo grandes Tem um felinos, né, anime de gente? um gato gigante, gente. Qual é esse anime? Meu Gato Prendado, o nome. Ele é um Nunca gato vi. do tamanho de um humano. É uma menina que acha um gatinho na rua. É muito louco. Eu acho muito foda esses animes com umas temáticas bem tipo, what? Ela acha um gatinho na rua, vai dar abrigo pro gatinho, começa a criar o gato começa a crescer e ele fica do tamanho de um humano e ele anda inclusive em duas patas. E esse gato, ele é muito prendado. Por quê? Porque ele tem ciência de que a humana dele, para cuidar dele, ela precisa ter comida, casa limpa e tudo mais. E esse gato começa a fazer as tarefas domésticas para que a humana dele não seja demitida do trabalho e não pare de comprar sachê pra ele. O gato prendado. Meu gato Cara, é eu vou assim, ver. Eu acabei de ver a fotinha aqui, eu adorei, cara. cara, assim, não é um anime magnífico, mas você vai pegando umas coisinhas assim, sabe? Que é muito interessante, porque o gato, ele sabe que se a humana dele continuar trabalhando exaustivamente do jeito que ela estava trabalhando, deixando a casa cheia de lixo e tudo mais, Ela vai ela pode ser adoecer. demitida. Ela vai acordar atrasada, ela vai ser demitida e ela vai parar de comprar o sachê dele. E ele Não não pode pode ficar sem parar. casa, então ele Não faz pode tudo ficar pra sem ela. sachê. É Faz a isso. marmitinha Nossa, eu vou dela, assistir, ele cara. cuida dela quando ela tá doente. Agora falando de Oi. animais grandes assim, né? Indo pra série. Recomendo aí o Wilfred, se você não assistiu, com Elijah Wood. É um cachorro da vizinha que o objetivo dele é atazanar o Elijah Wood. É muito bom essa série. Só que ninguém sabe. Nossa, é um cara que é vestido de cachorro. É muito bom essa série. A sensação tem 3 temporadas, eu acho. Muito boa mesmo. Vale a pena. É o Frodo vestido de cachorro atazanando o Sam. Aliás, o Sam vestido de cachorro atazanando o Frodo. Mais ou menos por aí, Parece assim. Aí ele tem problemas mentais ali que já tá tratando, aí ninguém sabe se é verdade, se não é, se é um cachorro mesmo, ele tá viajando. Enfim, é legal a série. Comédia, né? Brinca muito com isso e vale a pena assistir. Mas é isso. Pode crer. Eu recomendo, a minha recomendação é para quem não viu, assista Altered Carbon, que tá na Netflix. Ele já é antigo, já é uma série antiga, tá? Se eu não Muito me boa, engano, velho. tem 2 temporadas e tem um anime que saiu também. A animação É é bem sensacional, velho. A animação bem Interessante. curtinha. É sensacional, tá? A gente trabalha com essa temática aí que a gente tava falando de Cyberpunk. Cyberpunk, né? Adorei as imagens aqui, achei interessante. Tem uma coisa meio Blade Runner, né? É. E Não, tem uma cena no Blade primeiro Runner, pô, episódio. como que a gente não falou de Blade Runner, Blade né? Runner. Blade Runner tem a gente tem que fazer um episódio especial de Blade Runner, mano. todo mundo Vamos, assistir vamos, e comentar Tem na no Blade promessa. Runner. Vocês podem cobrar a gente nos comentários aí, viu? Mas no Altered Carbon, nesse aí, tem o primeiro episódio, eu acho, que o bicho chega, que a galera, enfim, muda de corpo com a mente, né? A mente vai para outro corpo. Aí, pô, a galera não tem grana, compra corpos mais velhos, assim. Aí uma menina, 6 anos, morre e vai no corpo aparece no corpo de uma idosa, assim. Aí ela encontrando a família, assim, é sensacional, assim, sabe? Você fica, caralho, uma idosa com a mente de criança, assim. Um filme do Keanu Reeves, cara. Do Keanu Reeves que parte dessa premissa dos ladrões de corpos. Cara, eu não vou lembrar o nome, acho que é o Jimmy McTronic, ou é uma coisa desse tipo, mas é do Keanu Reeves, gente. É dos anos 90, que é essa premissa. É alguém que roubou um corpo, pô, que não era pra... as pessoas também transferem a mente para outro corpo. Aí essa pessoa roubou o corpo e o Jimmy, que é o Keanu Reeves, ele é um investigador, pô. E a história todinha é ele correndo atrás dessa pessoa que roubou o corpo. E no fundo tem toda essa crítica a uma sociedade de Qual consumo nome? E autor. É Jimmy McTronic, eu acho. Deixa eu procurar aqui. Johnny Mnemonic, 1995, achei. Aí. O Ciborgue do Futuro, tá aí. Johnny Mnemonic, o ciborgue do futuro. Mnemonic. Johnny. Ele não é um ciborgue, né, gente? O conceito de ciborgue e android fica para um outro episódio, né? Isso vale a pena a discussão aí. O ciborgue do Titãs é um ciborgue ou é um androide? Ele é um ciborgue. Aí. É um ciborgue, né? Mas aí daí você vai tirando. Aquelas, aí você vai tirando. Robocop é ciborgue. Quem é o do Blade Runner são androides. Exterminador do Futuro. Blade Runner são androides. Exterminador do Futuro. Ciborgue ou androide? Não.
Ele olha é aí. outra coisa. Isso, o Exterminador do Futuro é outra coisa. Ele é um... É um Arnold Schwarzenegger, tô brincando. Exatamente. É O homem sistema bicentenário. tecnológico com... Futurista. O bicentenário é um ciborgue. Olha Você pode... Cyborg, né? Ele avança tanto que ele vira só... Mas Cyborg tem parte humana? Tem parte humana, o ciborgue. Ah, o Cyborg tem. É. E o Android? O Não. Android, ele é só máquina. Pode ter uma máquina aparência que imita um humana. humano. Isso. Em tese é isso. Inclusive Como que tem- Android tem- no fronteiras. do Dragon Ball teve filho? Aqui. Exatamente. Aí Akira você vai ter essas Toriyama, nos fronteiras explique. Pô, morreu o bichinho. Nossa, Toriyama, só nos de branca, né? explique. Por Já favor. queria, A gente tem que fazer aquela coisa dos círculos, assim, Android, Cyborg, Android 18. É bem isso mesmo. pô. Aqueles círculozinhos. Como que ela teve filho? Como que Fica ela aí a teve questão. filho? Fica É que essa na tradução questão. eles chamavam ela de Android, né? Vai que ela É. era um cyborg na versão japonesa, não sei. Como que é. fica aí. Fica Só que essa. saberia. Tá vendo? É uma resposta que ele teria aí na ponta da língua, tenho certeza. Valeu, né? Valeu por hoje. Valeu, gente. Não esquece, deixa o like, se inscreve. Comenta aí qualquer coisa, nem que seja um emoji. Dá um salve pra Uhum. nós. Comenta aí como que ela Comenta. É curiosa. Exatamente, né? E se você tiver no Spotify, avalia aí, deixa 5 estrelas, que ajuda bastante. Segue a gente no Instagram, Submundo Streamers. Manda uma DM, qualquer coisa, pra trocar ideia. Se tiver sugestão de pauta, joga lá. Se tiver história pra contar, joga lá, que a gente transforma a sua história em conteúdo pra esse podcast que você tanto gosta. É isso. Valeu. É isso. Tá. Tchau. Tchau, tchau.